No mundo antigo, os principais momentos acontecem numa montanha. Abraão, nosso pai da fé, sobe o Monte Moriá com seu filho Isaque. Noé, quando as águas baixaram, a sua arca fica em cima de um alto monte chamado Ararat. Elias, para defender-se de Jezabel e para rezar, sobe ao monte Horebe, na gruta onde hoje fica a cidade de Haifa, em Israel, Monte Carmelo. Moisés, para rezar e conversar com Deus, primeiramente está no Monte Sinai, vê a sarça ardente. Depois recebe as tábuas da lei lá em cima, no alto. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João o monte Tabor para rezar. Assim é. Por que será que eles escolhem sempre as alturas? Vejam, quando nós queremos conversar com Deus, nós temos que fazer quietação dentro de nós. Com Deus a gente não consegue conversar no barulho, na agitação, no meio de uma balada, no meio de um bar, de uma festa, é difícil. Para o encontro com Deus, sempre temos que fazer silêncio dentro de nós. E os povos da antiguidade buscavam o alto das montanhas ou dos montes para se encontrar com Deus, para rezar de maneira melhor. Porque no silêncio é muito, muito mais fácil para nós nos interiorizarmos e encontrar a Deus dentro de nós mesmos. Se Deus mora nas alturas, o silêncio é a sua atmosfera. O Evangelho de hoje nos fala que após aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes que nós meditamos na semana passada, aquele milagre em que Jesus manda trazer os 5 pães e os peixes, e que podia perfeitamente multiplicar milagrosamente tudo, mas ele prefere fazer um outro milagre, tocar o coração de toda aquela multidão para a partilha. O milagre dele foi mexer no coração daquele povo para que os que tivessem a mais partilhassem com quem não tivesse, ou tivesse pouco. Após aquele milagre, Jesus pediu aos apóstolos que entrassem na barca, atravessassem o mar da Galileia, que é mais ou menos uns 10, 12 quilômetros de distância, e ele então subiu um monte para rezar. Ele também, lá em cima, na atmosfera de silêncio, era mais fácil para ele abrir o coração e conversar muito e muito com o seu Pai. Os apóstolos seguiram viagem. O vento mudou lá pelo meio do lago. O vento mudou, veio um vento contrário daqui, veio outro de lá, e o barco começou a estar em perigo, porque no mar da Galileia é assim. Quando de repente está calmo, logo surge uma tempestade. E os pescadores que estão dentro dos barcos logo pegam a beira do mar, porque o perigo é grande. Aquele dia aconteceu isso. Essa travessia do barco de um lado e do outro do mar, e que biblicamente tantas vezes nos é colocado, lembra para nós a travessia de cada um de nós no barco de nossa existência pelo mar da vida. Nós também iniciamos um dia uma jornada quando nascemos e vamos atravessando o mar da vida no barco de nossa existência. E se nós quisermos, nós tentaremos atravessar somente com as nossas forças, somente com os nossos meios, contando somente com os nossos recursos, o que é muito pouco. Porque o barco da vida de cada um vai enfrentar muitas tempestades, momentos de bonança, de calmaria, mas momentos de muita tensão. Há momentos em nossa vida que as ondas ficam tão revoltadas, que o perigo é tão grande,
que as dores são tão fortes que parece que o barco da nossa vida vai afundar, vai a pique, que nós não vamos sobreviver. Porém, quando a gente coloca Jesus no leme desse barco, Senhor, toma tu a direção do barco da minha existência. Atravessa comigo todas as tempestades que se abaterem, e como elas chegam, nós sabemos, elas chegam de tantas maneiras. Quando nós perdemos um ente querido, quando nós somos atraiçoados por alguém que a gente ama, quando nós perdemos uma grande amizade, quando nós às vezes sofremos uma grande derrota, quantas vezes numa situação financeira boa, de repente tudo vai para água abaixo, quando um filho, uma filha que nós tanto amamos, entra por caminhos que não são bons, o barco da vida de um pai, de uma mãe, parece que vai afundar a qualquer momento. E nós, então, devemos lembrar que se nós colocarmos Jesus no barco dessa existência, tudo será diferente. Teremos segurança, teremos tranquilidade, vamos atravessar o mar da vida de uma maneira muito segura, mas é preciso buscá-lo, é preciso colocá-lo ali. Senhor, eu digo novamente, toma tu a direção. Naquele dia os apóstolos atravessavam o mar quando a tempestade chegou. O desespero era grande, mas eles viram de repente alguém caminhando sobre as águas em direção a eles. Ficaram apavorados, gritaram de medo. É um fantasma, pensaram. E Jesus chega e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Como ele chega para dizer para muitos de nós, nos momentos tristes, nos momentos de tensão, nos momentos de perigo, e às vezes nós estamos tão inseridos no meio da dor e sofrimento que nem percebemos ele chegar perto de nós e dizer: coragem, sou eu estou aqui, não tenha medo, eu estou contigo. E Pedro, na sua simplicidade, olhou e disse: Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu também caminhe sobre as águas. Porque para nós hoje, nos tempos em que nós vivemos, isso não soa tão estranho, caminhar sobre as águas, ainda que não é tão comum, mas com a física quântica tão desenvolvida, essa ciência, para nós é muito fácil crer que Jesus tranquilamente podia caminhar sobre as águas, como podia atravessar as paredes. A ciência hoje se desenvolve de uma maneira grandiosa e nos permite crer em coisas que há 30, 40 anos atrás nós poderíamos jamais imaginar. E Pedro sai andando sobre as águas, ele confia em Jesus, ele ama esse mestre, sai caminhando. Porém, o vento sopra e bate o medo no coração de Pedro, a insegurança, a falta de confiança, a falta de fé. E então ele começa a afundar. Grita, e Jesus estende a mão e o suspende. Leva-o para dentro do barco e a calma se faz. Claro, Jesus está dentro do barco da existência daqueles homens a que ele escolheu. Sempre há calmaria quando Jesus está no barco de nossa vida. Fé é um momento muito crítico aquele. Pedro vacilou. Pedro não teve firmeza naquele momento. Começou andando e de repente afunda porque o medo tomou conta dele. Nós também temos fé, sim, acreditamos, sim, amamos a Jesus Cristo, confiamos nele, mas às vezes a gente precisa, pede a ele, e na nossa humanidade que vacila tanto, não confia absolutamente, não lembra das palavras dele: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, creia, e ele vos concederá. Nós pedimos, mas pedimos sem força, pedimos às vezes sem fé, pedimos a Jesus Cristo, mas daqui um pouquinho nós
ouvimos falar de um senhor lá que tem resolvido muito problema. Vamos até lá, quem sabe a gente pede, ele faça lá um trabalhinho, uma mandinga e dá certo. Ah, mas me falaram que tem uma senhora lá que lê muito bem a mão, que põe cartas. Eu vou lá para dar uma olhadinha, quem sabe ela me diz alguma coisa. É assim, nós somos assim, vacilamos muito. Nós não temos uma fé como deveríamos ter, autêntica. Eu creio, Senhor, eu acredito que Tu podes, que Tu farás para mim. A gente às vezes duvida, pede para Jesus, mas vai pedir aqui, ali, como se Ele não tivesse capacidade de resolver tudo o que nós precisamos. Vacilamos como Pedro. E o Evangelho de hoje vem nos convidar a não ter medo quando nós confiarmos nele. E principalmente a colocá-lo no leme do barco da nossa existência para atravessarmos o mar da nossa vida com segurança. E mesmo que vierem as tempestades, os ventos fortes, permanecer firmes com coragem, sem medo nenhum. Não tenhais medo, coragem. Sou eu estou aqui. Eu te protejo, eu te sustento com a destra da minha direita e da minha justiça. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.